É um prazer e uma grande responsabilidade esta que me foi incumbida de falar da palavra de Deus, de falar de algo que me diz muito, de falar de algo que também diz muito a muitos dos que me estão a ouvir e que talvez tenha passado indiferente a alguém nos anos de vida que Deus permitiu que tenha estado neste mundo, pode ter passado ao lado, pode ter sido indiferente a esta dádiva tão grande que Deus oferece. Eu quero falar esta noite sobre a maior das dádivas. A dádiva que inclui todas as outras dádivas. O meu sogro costuma dizer-me, ainda hoje me dizia isso, que me deu o melhor que tinha. Eu dei-te o melhor que tinha. E é verdade até um certo ponto. O melhor que tinha, que é a sua filha, não é? E esta dádiva foi extraordinária. Tem sido extraordinária, pela graça de Deus, que me abençoou com esta bênção tão grande. E é engraçado que esta dádiva vinha como a outra. Só que o que me interessa é a minha esposa, é a Cláudia. Mas isto é só uma pequena brincadeira que depois vai ser importante no final. Vinha também com uma casa, não é? Aqueles que conhecem sabem que os meus sogros proporcionaram-nos uma casa. Mas não foi por isso que casei com ela. É uma dádiva que veio com ela. O que me interessa mesmo é a minha mulher. E o que nós vamos ver é que quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, vem com eles muitas outras dádivas. Todas as bênçãos espirituais. E eu espero que ninguém passe ao lado desta oportunidade, que ninguém rejeite esta dádiva, que é de facto a dádiva suprema. A dádiva que inclui todas as outras dádivas. O apóstolo Paulo, falando aos crentes de Corinto, diz a dada altura: graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Uma dádiva que nós nem sequer conseguimos descrever por palavras, de uma forma completa. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo irão passar toda a eternidade a louvar, a cantar, a agradecer a Deus por esta dádiva, por este dom inefável e por muitas palavras que nós possamos pronunciar de gratidão e a descrever esta dádiva, vamos ficar sempre aquém. E o próprio apóstolo João diz no final do seu evangelho que muitas mais coisas poderiam ser escritas. E ele diz: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuide que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. E de facto o Senhor fez coisas grandiosas, tem feito coisas grandiosas na minha vida e quer fazer na vida de cada um. E se nós pensarmos, isto pode parecer um exagero, o que o João está a dizer, nem todo mundo poderia conter tudo o que se poderia escrever. É assim, o Senhor Jesus Cristo existe desde toda a eternidade. Tudo o que existe foi feito por Ele e para Ele. E também diz a palavra de Deus: dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então não é difícil de acreditar que, se nós fôssemos a escrever tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, desde a eternidade passada, nem o mundo inteiro poderia conter. De facto, João não está a exagerar. O Espírito Santo que inspirou João não está a exagerar. E é uma coisa que eu não gosto, é só um pequeno parênteses, eu não gosto de nada quando as pessoas a tentar querem justificar o que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz isto, mas não é bem assim. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. Se eu não entendo o que ela diz, eu devo procurar perceber, estudar e tentar compreender melhor. Não vou dizer: a Bíblia diz aquilo, mas não é bem assim. Tipo, como às vezes temos de tratar certos familiares que já não dizem, infelizmente, já não dizem coisa com coisa, e nós temos de dar um desconto quando eles dizem assim uma coisa um bocadinho tonta. Por favor, não tratemos a palavra de Deus como se fosse um tio senil, ok? A palavra de Deus é a palavra de Deus, e se a palavra de Deus diz aquilo, nós custa-nos a aceitar, ou é porque nós não estamos a perceber bem, temos de estudar melhor, e não porque a palavra de Deus está errada. Este era apenas um pequeno parênteses. Eu quero então ler a passagem que vai servir de base a esta meditação, que eu espero sempre que seja curta e vou fazer os possíveis por isso, apesar deste tema ser muito vasto. E cada uma destas... Romanos 8, vou focar-me no versículo 32.
apesar de cada uma das expressões que eu irei, cada uma das 8 expressões que eu irei analisar, dar cada uma delas para horas de estudo, eu vou tentar, de uma forma breve, cobrir cada uma destas 8 expressões que nós lemos em Romanos 8:32. Mas para ficarmos com o contexto, vamos ler desde o versículo 31 até o versículo 39. Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito. Por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há aqui 8 expressões, no versículo 32 em particular, que eu gostava de focar-me, no versículo 32. Começa por falar de Deus, aquilo é Deus, o seu próprio Filho, não poupou, antes o entregou, por todos nós, nos dará todas as coisas com ele. O com ele eu vou deixar para o fim. Então, estes 8 expressões, eu vou começar por falar de Deus. Deus é o centro do Evangelho. O Evangelho parte dele. É ele que toma a iniciativa de que o homem se reconcilie com ele. É ele que vai em busca de Deus. O Evangelho é algo que Deus proporciona ao homem para que o homem se possa aproximar dele. Ao contrário das religiões, o que é que as religiões fazem? As religiões são tentativas que o homem faz para se aproximar de Deus. O Evangelho da Graça de Deus, que é aquilo que eu pretendo falar hoje, esta mensagem gloriosa de que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, esta mensagem é Deus que se faz homem e torna-se um de nós e sofre, entrega o seu Filho para sofrer a morte que nós merecíamos. Ou seja, é Deus que vem em busca de nós. Ou seja, o Evangelho parte de Deus em direção ao homem. Claro que o ser humano gosta, até aquela expressão que diz que o homem é medida de todas as coisas. Uma visão antropocêntrica, uma visão humanista, quer pôr o homem no centro. Mas o centro é Deus. Deus é que toma toda a iniciativa. Antes que nós pensássemos nele, antes que nós esboçássemos qualquer pensamento positivo em relação a Deus, Deus buscou-nos, Deus enviou o Senhor Jesus Cristo a este mundo para realizar a obra da nossa salvação. E a palavra de Deus diz isto muito claramente. Em 2 Coríntios 5,18, falando da nova natureza, desta nova criação, deste novo homem que a salvação de Deus opera, ele diz: tudo isto provém de Deus. Também ele diz acerca da salvação, em Efésios 2,8, não vem de vós, é dom de Deus. Tudo isto parte de Deus. Nós em nada contribuímos para esta obra. Posso dizer que se contribuímos de alguma maneira é com o nosso pecado, com a nossa necessidade de sermos salvos. De resto, Deus é que faz tudo em nosso favor. E infelizmente muitas pessoas procuram por si mesmas chegar-se a Deus, aproximar-se de Deus, mas não, Deus é o ponto de partida. E é bom que isso fique claro. Então, Deus, nem mesmo a seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, o meu Filho amado, o Pai diz a dada altura acerca do Senhor Jesus Cristo, este é o meu Filho amado, em quem me compraz, em quem eu tenho prazer. O Senhor Jesus Cristo não só é Filho de Deus, ele próprio é Deus. A palavra de Deus deixa-se bem claro, ele não é apenas Filho de Deus, ele próprio é Deus.
Ou seja, quando Deus, como vamos ver, deu o seu filho, ele não apenas deu o seu filho, ele deu-se a si mesmo. E reparem agora na expressão seguinte: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Ele não poupou o seu filho. E vamos ver porquê. Nós compreendemos perfeitamente que Deus, como diz o apóstolo Pedro, não tenha poupado os anjos que pecaram, os anjos que foram atrás da rebelião de Satanás. Que Deus não tenha poupado o mundo antigo, através do dilúvio. Que Deus não tenha poupado Sodoma e Gomorra. Nós compreendemos isso perfeitamente. Agora, o que é que levou Deus a não poupar o seu amado filho? Aquele em quem ele tinha tanto prazer. Aquele que nunca na sua boca se achou uma palavra de engano. Aquele que dizia: quem dentre vós me convence de pecado? O que é que levou o pai a fazer isto ao seu filho, mesmo quando ele clamava, dizendo: se é possível, passa de mim este cálice? Deus meu, porque me desamparaste? Ainda assim, Deus não poupou. Porquê? Porque, e lemos isso em Romanos 4, 25, que o Senhor Jesus Cristo foi, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo padeceu na cruz a morte que nós merecíamos. Devido a quê? Devido ao nosso pecado. Claro que, infelizmente, a palavra pecado já caiu em desuso. Parece que é a linguagem do século XVIII ou século XIX, que hoje em dia as pessoas não têm tanta consciência do seu pecado. Porque já tenho falado sobre isso várias vezes, que o diabo tem conseguido uma grande vitória. Porque o pecado faz parte do passado, é uma ideia ultrapassada, é uma ideia criada pelas religiões para manter as pessoas oprimidas debaixo de um sistema de regras. Mas não, o pecado é muito real. O pecado é aquilo que faz separação entre nós e Deus. E aqui nesta mesma página, ou quase na mesma página que eu acabei de ler, diz a palavra de Deus que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus, porque Deus é 3 vezes santo. Deus não pode ter contacto com o pecado. E por isso, ele entregou o seu filho para sofrer a morte que nós merecíamos devido ao nosso pecado. Para podermos ser reconciliados com Deus. O nosso pecado tinha obrigatoriamente de ser castigado. Deus não poderia, eu já vou falar disso daqui um bocadinho, não poderia por isso simplesmente dar um indulto a toda a gente, perdoar toda a gente e assim estávamos todos salvos. Ele não poderia fazê-lo. Porque se ele o fizesse, não estaria a ser justo. Também poderia, por simplesmente, ter condenado todos. Vão todos para o inferno porque todos pecaram, portanto, todos vão para o inferno. Ele poderia fazer uma das duas coisas. Mas se ele perdoasse toda a gente, sem haver um castigo, sem haver alguém que fosse condenado em nosso lugar, ele não estaria a ser justo. Se ele perdoasse a todos sem condenar alguém em nosso lugar, ele não estaria a ser justo. E se ele condenasse todos, como nós merecíamos, porque nenhum dos que aqui estão, a começar por mim, merece melhor do que o inferno, devido ao nosso pecado. Mas se Deus enviasse toda a gente para o inferno, não estaria a ser um Deus de amor. Então nós vemos como o Senhor Jesus Cristo, ao ser entregue por nossos pecados, como nós acabamos de ver, Deus consegue ali ser simultaneamente justo e justificador. Consegue ser justo e ser amor. E nesta mesma passagem que li agora, de Romanos 3, em que lemos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, a passagem continua e diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É extraordinário. Deus, desta forma, entregando o Senhor Jesus Cristo para morrer a morte que nós merecíamos, para sofrer o castigo que eu merecia, ele consegue agora ser justo e justificador. Porque imagina que Deus perdoava todos. Está tudo perdoado, vai tudo para o céu. O diabo poderia, como diz um pouco à frente na passagem de Romanos,
intentar acusação. Poder dizer, Deus, tu não estás a ser justo. Então tu mandas-me a mim condenas-me a mim e agora salvas estes todos? Sim, do nada. Eu não estaria a ser justo. Mas assim ele consegue ser justo e justificador. É extraordinário. Há uma passagem que eu gosto bastante em Salmos 85:10 que diz que a misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Claro que o contexto será outro, mas eu vejo o cumprimento disto na cruz. A misericórdia de Deus e a verdade se encontraram. Deus daquela forma que pôde conciliar as duas. A sua misericórdia e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Deus foi justo e ainda assim o castigo que foi sobre ele nos trouxe a paz. Como diz aquele cântico que eu gosto bastante, eis na cruz, em pleno acordo, a justiça com o amor, eis ali como ele é justo e também é salvador. Então Deus pôde desta forma conciliar a sua justiça com o seu amor. Mas para isso foi preciso entregar. E aqui entramos na frase seguinte, na expressão seguinte, entregou. Este entregou é mais forte do que dar. E está em contraste com a palavra que aparece no fim do versículo, dará. Ele entregou como último recurso. Não havia outra maneira. Não havia outra forma. Este entregar é usado noutras passagens como aqueles que conhecem melhor a palavra de Deus, quando Paulo diz que Deus os entregou a um sentimento perverso. Ou quando Paulo diz acerca de certas pessoas que tinham apostatado da fé, os entreguei a Satanás. É a mesma expressão. Ou seja, não foi de ânimo leve. Deus não entregou o seu filho de ânimo leve. Porque se houvesse outra maneira de nós sermos salvos, se fosse possível, nós sermos salvos condenando à destruição uma galáxia qualquer por esse universo fora, se fosse possível, Deus falo-ia. Mas não era possível, porque a remissão da nossa alma é muito mais cara do que todo o universo. A alma humana vale muito mais do que toda a criação. E, portanto, Deus teve de entregar o seu filho. Não havia outra forma. Como diz aquele cântico, não havia mais ninguém na vasta criação capaz de efetuar a nossa redenção. Era ele o único. E assim Deus teve de o entregar. E aqui faz-me lembrar também aquela história que nós lemos na palavra de Deus acerca daquela experiência de Abraão, em que Deus disse a Abraão para entregar o seu filho, para o sacrificar. Daquelas passagens assim bem complicadas de perceber. Claro que nós depois de sabermos o final da história, percebemos bem o porquê de Deus ter feito aquilo e percebemos que aquilo também apontava para um outro sacrifício. Então Abraão ia mesmo para sacrificar o seu filho e ia para lhe espetar a faca, mas na altura em que ele ia para espetar a faca, surgiu um anjo que disse para ele não fazer mal ao filho e houve um substituto. Mas anos mais tarde, alguns dizem que naquele mesmo lugar também houve alguém que estava pronto a sacrificar o seu filho. Só que naquele momento não houve ninguém que dissesse para tudo. Há uma alternativa. Não havia. Era ele o único que podia realizar a obra da nossa salvação. Por isso é que ele por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Por todos nós, né? O entregou por todos nós. 3 pensamentos sobre o por todos nós. Ele é o único meio. Ele não foi entregue só por alguns. Só pelos que vivem aqui na zona do Mediterrâneo. E depois noutras zonas há outras formas das pessoas poderem ser salvas. Não. É Ele o único que pode salvar a todos. O único meio. Não há vários caminhos. Ele diz claramente, o Senhor Jesus Cristo diz claramente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Não há outra maneira. As pessoas, claro, tentam outras maneiras. E há aquela analogia muito interessante que alguns fazem de que as religiões são como rios. E todas elas vão dar ao mesmo mar. Dizendo que todas as religiões vão dar ao céu. Né? São como vários rios que vão dar ao mesmo mar. E está quase certo.
De facto, todas as religiões vão dar ao mesmo sítio, mas vão todas dar ao inferno. Porque todas as religiões são formas que os homens encontram alternativas à forma bíblica, que é o único meio pelo qual nós podemos ser reconciliados, é o Senhor Jesus Cristo. E as religiões são formas alternativas de o homem tentar chegar a Deus. O Evangelho da Graça de Deus é Deus chegar ao homem. A religião é o homem tentar chegar a Deus. Mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não conseguem alcançar a glória de Deus. A palavra em inglês é fall short, ou seja, não conseguem alcançar. Há um abismo intransponível entre nós e Deus. A única forma de nós chegarmos a Deus é através do Senhor Jesus Cristo. Não, qualquer religião, qualquer religião vai sempre ficar aquém de transpor o abismo que há entre nós e Deus. Então, Ele é o único meio de salvar a todos. E quando diz que aqui a salvação é para todos mesmo. Não há ninguém que seja tão bom que não precisa de salvação. Ninguém. Todos pecaram. Portanto, não há ninguém que se possa pensar, eu sou bom, eu até não peco, Deus já... Ou até possam pensar desta maneira. Que há alguns que parece que pensam assim. Quando eu morrer, Deus já de colocar as minhas boas obras num prato da balança e as minhas más obras noutro prato da balança. E aquilo para onde depender mais. Se pender mais para o lado das boas obras, vou para o céu. Se pender mais para o lado das más obras, vou para o inferno. Ok? Podes tentar assim. Quem quer ser salvo dessa maneira, vai ser... Quem quiser ser julgado dessa forma, vai ser julgado dessa forma. Okay? A vinha para o lado é que depende a balança. Depende para o lado das más obras. Basta uma para fazer os braços da balança pender para esse lado. E, portanto, não vale a pena. Não vale a pena. Há uma única forma de sermos salvos, que é por meio do Senhor Jesus Cristo. Ninguém é bom o suficiente que não precisa da salvação. E também, felizmente, ninguém é tão mau que Deus não possa salvar. Não há ninguém que esteja tão irremediavelmente perdido que Deus não possa salvá-lo, que Deus não possa vir em busca dele. Porque Deus veio, o Senhor Jesus Cristo diz a dada altura, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Porque, de facto, como eu falei penso que há 3 meses, há boas notícias para os perdidos, há boas notícias para os pecadores e há boas notícias para os ímpios. Porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. O Senhor Jesus Cristo, como disse agora, eu vim buscar e salvar quem? O que se havia perdido. E diz Romanos 4 que Deus justifica o ímpio. Deus justifica este tipo de pessoas. Perdidos, pecadores, ímpios. Agora, pessoas justas, pessoas que se acham muito boas, não. Ele não veio para esses. Para esses não há salvação possível. Creio que me compreendem. Não há salvação possível enquanto a pessoa não mudar de pensamento, de maneira de ver a sua vida perante Deus. Portanto, ninguém há que seja tão mau que Deus não possa salvar. Como já tenho dito, se Deus pode salvar a mim, pode salvar qualquer um. Paulo dizia basicamente isso. Se Deus me pode salvar a mim, que era o principal dos pecadores, pode salvar a qualquer um. E, portanto, nós também devemos estar mais conscientes disso. A começar por mim, porque às vezes vemos pessoas que estão numa vida tal de pecado, embranhadas numa vida de pecado, que parece que já não há volta a dar. Mas há esperança para qualquer um. E depois nós temos aqui ainda esta expressão dará. Dará, que está em completo contraste com o entregou. E a ideia é dará livremente. Com todo o prazer. Apesar de Deus não ter prazer, não ter sido algo que Ele fez de ânimo leve de entregar o seu filho, agora Ele dá livremente. Dá livremente o quê? Todas as coisas. Todas as coisas, e vamos ver o que é que são estas todas as coisas. Quando alguém aceita a salvação que Deus oferece, digo sinceramente, eu falo por mim, eu não estava a ver no que me estava a meter. De facto, é muito mais grandioso que aquilo que eu posso imaginar. Quando Deus salvou o apóstolo Paulo também, ele não estava bem a ver no que se ia meter. De facto, foi uma vida bastante difícil, do ponto de vista humano, mas
mas certamente recompensadora e ele uma vida de alegria, mas não do ponto de vista humano. Mas quando nós aceitamos a salvação que Deus nos oferece, não estamos a ver bem no que estamos a meter, porque, de facto, vem muita coisa junta com a salvação. A tal analogia que eu dei no início, há muitas outras coisas que vêm junto com a salvação. E nós somos abençoados com o quê? Com algumas bênçãos espirituais. Não. O que a palavra de Deus diz é que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Quando nós vamos conhecendo a palavra de Deus, vamos percebendo o quanto temos para além da salvação que Deus nos oferece, ou juntamente com a salvação que Deus nos oferece. Porque a salvação, só estes parênteses, a salvação é muito mais do que não ir parar ao inferno. Que é lugar de condenação para todos aqueles que rejeitam a salvação que Deus oferece. A salvação é muito mais do que isso. Só isso já é bom. Há muitas coisas que são melhores do que o inferno. O Senhor Jesus Cristo, a dada altura, diz que é melhor arrancar um olho ou arrancar um braço do que ir para o inferno. Portanto, o inferno é o pior desfecho que pode acontecer a alguém. Mas ser salvo disso já é muito bom. Mas há muitas mais coisas. E faz-me lembrar uma história que li há já alguns anos de alguém que se tinha convertido, alguém que tinha aceitado esta mensagem da salvação recentemente. E a dada altura, um crente mais maduro ouviu este recém-convertido a dizer em voz alta: "Oh Deus, porquê a mim?" E aquele crente ficou preocupado. Olha, esta pessoa deve estar a passar por alguma situação difícil na sua vida e está a clamar a Deus porque é que lhe permitiu que esta coisa lhe acontecesse. E depois abriu-se dele e percebeu que não. Este recém-convertido estava a ler a palavra de Deus e a compreender as riquezas que estão ao seu alcance devido à salvação que Deus oferece, que Deus comprou para ele pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, e estava a dar graças. O quê? Oh Deus, porquê a mim? O que é que eu fiz para merecer isto? E deve ser esta atitude de qualquer crente, mesmo no meio das dificuldades, perceber que aquilo que tem com Cristo é muito mais recompensador do que qualquer outra vida que possa ter. Eu costumo dizer que o crente mais humilde é mais bem-aventurado, é mais realizado do que a pessoa mais bem-sucedida aos olhos do mundo. É mais bem-aventurado do que... A bem-aventurança é muito maior do que ganhar o Euromilhões 2 vezes por semana para o resto da vida. Mais bem-aventurado do que isso. Não sei se sabem, o homem mais rico do mundo é o dono da Amazon, o Jeff Bezos, que agora já é um bocadinho menos rico porque teve de partilhar a sua fortuna com a sua mulher, da qual se divorciou. Ou seja, um homem que parece que tem tudo, não lhe falta nada e, do ponto de vista familiar, traiu a sua mulher e viu-se a braços com um divórcio de milhares de milhões de dólares. Eu também, só mais uma pequena ilustração. Eu dizia há uns anos, há cerca de 2 anos, falávamos um pouco sobre o Cristiano Ronaldo de ir do Real Madrid para a Juventus, e realmente é um contrato milionário, uma grande transferência. Eu dizia que a maior transferência na vida do Cristiano Ronaldo seria das trevas para a luz. Essa seria a maior transferência. Para o reino do Filho do seu amor. E só o sangue do Senhor Jesus Cristo pode permitir esta transferência. Esta é a maior transferência. Porque quem tem todas estas coisas, do ponto de vista material, mas depois falha em alcançar não é por si, em abraçar, receber, aceitar esta maravilhosa salvação que Deus oferece, está a ser um falhado. Mais falhado não pode haver do que alguém que rejeita esta tão grandiosa salvação. E estas coisas, o que é que são estas? Todas as coisas. Pode alguém pensar, todas as coisas, ou seja, eu posso pedir o que eu quiser? A sério que eu posso ter mesmo aquilo que eu quero? Assim, alguns podem pedir uma casa, um carro, isto ou aquilo. E a minha que me apetece dizer é: a tua vista é assim tão curta? Só alcança até isso? Só alcança as coisas materiais que tu, quando partires deste mundo, vais perdê-las? Aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos dá é muito mais do que isso. E basta continuar a passagem de Romanos 8,
32 e ver o versículo 33, 34 e 35. O que é que diz? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ou seja, sabemos que ninguém nos pode acusar. Porque é Deus quem os justifica. E diz Romanos 5.1, sendo depois justificados pela fé, temos paz com Deus. Depois no versículo 34, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Diz no início deste capítulo 8 que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação nenhuma. Queres melhor do que isto? Não há melhor do que isto. No versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Nada. A tribulação, a angústia, todas estas adversidades, não vão separar. Mas atenção que aqui tenho de fazer uma ressalva. A vida não vai ser fácil. Porque eu falo aqui tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. É assim, quando nós lemos todas as coisas, nos dará todas as coisas, se calhar não era propriamente isto que nós estávamos à espera. Uma vida de dificuldades. Mas, como nós já podemos ouvir pelos testemunhos de alguns dos nossos irmãos, a vida cristã permite que mesmo no meio das dificuldades, que elas vão surgir, quer nós sejamos crentes, quer não sejamos crentes, elas vêm sobre nós, tanto sobre uns como sobre os outros, é a forma como nós as vamos encarar. E saber que o Senhor é connosco, o Senhor vai estar connosco. Mesmo que morramos, temos a certeza da vida eterna junto com Ele. Melhor do que isto, sinceramente, não existe. E se alguém rejeita isto, está a ser louco. Como Deus diz àquele rico que estava contente por ter muitas coisas, Deus diz, louco, hoje te pediram a tua alma e o que tens para quem será. Para terminar, só esta expressão nos dará também com Ele. O com Ele é extraordinário. Porque quando Deus nos dá todas estas bênçãos espirituais, não nos dá para além dele, ou seja, dá-nos o Senhor Jesus Cristo e dá-nos também todas estas bênçãos. Não, estas bênçãos vêm nele. Ele é a expressão não é melhor, é o recipiente. É nele que vêm todas estas bênçãos. E é interessante que a palavra com no grego é sun, que é muito mais forte do que a palavra meta. Também há ao sun e ao meta, que são traduzidas por com. Mas quando ele diz este com, é sun, que é muito mais forte, muito mais identificado. Por exemplo, se eu for no comboio com alguém, eu digo meta. Eu vou com aquelas pessoas no comboio. Porque vão comigo, mas não me dizem nada, necessariamente. Agora, quando eu digo a um irmão meu, olha, eu estou contigo. Este com é o sun, ou seja, é muito mais forte. Então estas dádivas todas vêm com ele. Juntamente com ele. E vou terminar só com uma pequena ilustração que pode ajudar alguns a perceber melhor a profundidade. E é uma metáfora muito pobre comparado com aquilo que nós temos. É uma história já antiga e já há várias versões dessa história. Até uma delas fez parte do final feliz de uma história romântica. Então, conta a história assim. Havia um velho muito rico, viúvo, e que só tinha um filho. E ele estava com uma doença terminal e sabia que o seu tempo de vida não seria muito. Isto passou-se já há muitos, se calhar milhares de anos. E então ele chamou os seus amigos lá à casa e disse, olha, eu tenho algo aqui que eu vou dar a quem me pedir essa coisa. Aquilo que me pedirem, se acertarem naquilo que eu tenho para dar, eu dou. Então as pessoas começaram a dizer se é esta joia, se é este colar, se é este carro, se é se é a casa toda. Um após o outro falharam. A dada altura, um dos amigos dele, que nem estava muito interessado neste jogo de adivinhas, engraçou com o filho. Com o filho dele, que estava lá também, não estava ciente uma criança pequenina, que não estava ciente
da morte iminente do seu pai, e aquele amigo engraçou com aquela criança. E diz assim para o rico, moribundo, quase. Diz assim, olha, eu sei que vai parecer um bocado estranho o que eu lhe vou pedir, mas eu gostava tanto de ficar com o seu filho. Quando partir, gostava de ficar com o seu filho. Este velho rico diz, sim, podes ficar com ele. E podes ficar com todas estas coisas. Porque todas elas são dele. Ele é o herdeiro. E todas estas coisas são dele. Isto é uma pequena metáfora que ilustra o quanto nós recebemos, o quanto nós ganhamos quando nos interessamos pelo filho. Aquele que se interessa pelo filho, quem tem o filho tem a vida. E quem rejeita é louco. E vai perder a sua alma quando Deus proporciona uma salvação perfeita, uma salvação completa, uma salvação que vem com tantas bênçãos. Espero que vos ajude a refletir, que o Senhor vos abençoe a todos.